Caríssimos irmãos, queridas irmãs, o nosso muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de orações e de trabalho. O nosso muito bom dia também, o nosso abraço fraternal a todos os nossos amigos e amigas que estão sintonizados através das redes sociais, aqui no trabalho da Sociedade Espírita Caminho de Damasco. Então, nosso abraço virtual a todos esses irmãos e irmãs. E antes de nós darmos sequência aqui com a leitura de harmonização e também com a nossa prece inicial, nós gostaríamos de fazer um lembrete a todos os nossos amigos que estão matriculados no estudo sistematizado da doutrina espírita aqui da nossa casa, que esses grupos de estudo que ocorrem nas quintas-feiras pela parte da noite e também no sábado pela parte da tarde, estão funcionando de maneira online. Então, os seus grupos estão funcionando e fica o nosso convite para que todos esses estudantes estejam presentes nesse estudo de maneira online, por enquanto estamos vivendo essa situação de distanciamento social por causa do Covid-19. É importante a participação de todos nesses grupos de estudo. Sintam-se todos convidados. Vamos à nossa leitura, então, inicial aqui para a nossa reflexão e harmonização para os trabalhos. Do livro Sabedoria Todo Dia, de Lourival Lopes, a lição 193. Pense bem, se você espera o que não tem chance de acontecer, se procura no lugar errado, na hora errada, ou com a pessoa errada, se fica na dependência de coisas duvidosas, é natural que os seus planos não deem certo, a não ser fortuitamente. Acertar depende de como se encaminham as coisas. Use de pensamentos construtivos e não espere que a vida lhe dê aquilo que você não faz por merecer. Tal como numa lavoura, onde se colhe o que se planta, assim é o desenrolar da vida. Pense acertadamente. A vida é um par com quem se dança sem poder pisar-lhe nos pés. E após essa leitura, então, meus amigos, convidamos a todos para nós buscarmos mentalizar a imagem do Mestre Jesus, unindo os nossos pensamentos e direcionando as esferas superiores da espiritualidade maior, rogarmos a Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, dai-nos, Senhor, o amparo necessário para os trabalhos que estão iniciando. Que os benfeitores espirituais, que em nome do Mestre Jesus dirigem os trabalhos desta casa, acerquem-se de todos nós, direcionando-nos, Senhor, as vibrações de amor e de paz que viemos buscar na manhã de hoje. Que todos nós possamos nos fortalecer do corpo e da alma com essas emanações benéficas que são derramadas sobre todos nós e que possam estenderem essas irradiações benéficas a todos os lares, a todos os irmãos e irmãs que neste momento sintonizam-se conosco através das redes sociais. Que o Mestre Jesus, o bom pastor das nossas almas, envolva-nos em seu amor, em sua luz e em sua paz. Que assim seja. E sendo assim, então, meus amigos, nós convidamos com muita alegria no coração a nossa irmã Bianca, que é a expositora da manhã de hoje, para abordar o tema a oração e seus benefícios. Um bom trabalho, minha amiga. Bom dia, queridos irmãos. É com alegria que aqui nos encontramos nesta manhã acolhedora para expor este tema com muito carinho e que nos eleva ao Pai
pedindo o amparo do nosso amado Mestre Jesus, porque o Mestre mencionou que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estaria. E Ele está conosco neste momento. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e Obtereis, Allan Kardec nos traz menções sobre a qualidade da prece, sobre a maneira de orar, sobre a ação do pensamento, a transmissão do pensamento na prece e a felicidade que ela produz em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes. E ele traz 2 passagens evangélicas do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, dizendo que quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos, porque eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e feche a porta, orando ao Pai em segredo. Ele que tudo vê, lhe dará a recompensa. Então esta é a maneira de orar, de entrar para o nosso quarto íntimo, interior, na mais alta das capelas, para que, neste altar, possamos nos reportar a Deus, nosso Pai, em um relacionamento da criatura com o Criador. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, traz que 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano, pois eu jejuo 2 vezes ao dia e dou 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, sem nem mesmo erguer os olhos ao céu, batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, porque sou um pecador. O publicano voltou para casa justificado, no caso, recompensado, com aquilo que lhe foi pedir ao Pai. O fariseu, ao contrário, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. E Allan Kardec, explicando essa passagem, comentando essa passagem, refere que Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Porque quando orardes, não vos ponhais em evidência, diz Kardec, mas antes orai em secreto, no templo interno, apresentando um coração purificado, um coração puro, com um sentimento puro. E também, se tiver alguma questão com algum irmão, a importância do perdão para se apresentar ao Pai, com humildade como publicano e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as qualidades, e na comparação aos outros observar o que há de mal em nós, em vós. Então, nesta comparação, é preciso observar as nossas deficiências morais e não as deficiências do outro. E Deus pode atender, sim, a certos pedidos e sem revogar a imutabilidade das suas leis, de acordo com a sua vontade, mas de acordo com o mérito de cada um. E quando ele recusar, não devemos reclamar ou acusar a Deus, quando ele não nos concede aquilo que pedimos, porque ele sabe muito melhor do que nós o que necessitamos para o nosso crescimento espiritual.
E isso acontece como um pai que não concede todos os pedidos que os filhos lhe pedem, porque isso prejudicaria o crescimento psicológico e o desenvolvimento apropriado do filho. E assim acontece conosco. Deus não nos concede todos os pedidos, mas aquilo que é realmente útil para a nossa realidade espiritual, enquanto espíritos imortais. Porque nós vemos apenas o presente, aquilo que se desenha para nós. Mas nós somos espíritos que passamos por muitas existências. E para estarmos hoje aqui, com esse grupo de familiares, nesse campo social de trabalho, neste trabalho que nos foi destinado por Deus, foi preciso um planejamento muito bem estruturado. Então, nem todos os nossos pedidos serão concedidos. Mas o que Deus lhe concederá sempre, sem ele pedir, se pedirmos com confiança, diz Kardec, é a coragem, a paciência e a resignação. Coragem para enfrentar as dificuldades e as vicissitudes da vida. Paciência, a ciência da paz, para que possamos entender os desígnios do Pai. Por isso também a resignação, a aceitação com aquilo que nos apresenta, inclusive neste momento em que o planeta sente de forma mais palpável, e onde a transição planetária se materializa aos nossos olhos. Então, a resignação, mas nos colocarmos no movimento ativo que vai nos proporcionar entendimento e esclarecimento para o momento em que nos encontramos. E Ele vai nos conceder os meios para sairmos das dificuldades por nós mesmos, através de ideias que são sugeridas pelos bons espíritos. A espiritualidade amiga, a espiritualidade superior, deixando-lhe dessa forma um mérito da ação. Então ele assiste os que se ajudam a si mesmos diante da máxima: ajuda-te que o céu te ajudará, que está em conformidade, inclusive, com a mensagem que foi lida hoje aqui pela manhã. Ajuda-te, faz a sua parte, que Deus, com certeza, na contabilidade dos méritos, dos acertos, dos erros, Ele vai conceder com justiça aquilo que é próprio para o crescimento espiritual de cada um de nós. E ele traz um exemplo, que um homem está perdido no deserto, ele está com muita sede, está desfalecido, ele cai por terra e ele pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber, mas quando um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si, e reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, ele caminha e ele descobre ao longe um regato. E ao divisá-lo, ele ganha coragem. Mas se esse homem tem fé, ele exclamará: obrigada, meu Deus, obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Vejam, ele agradece a Deus por ter encontrado o caminho correto. Mas se falta fé a esse homem, ele exclamará: que boa ideia que tive, que boa ideia que eu tive. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita e não o caminho da esquerda. O acaso me serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Vejam, Deus auxiliou aquele irmão, mas pela falta de fé, ele acreditou que a escolha do caminho correto foi porque ele teve essa ideia, né? Que a ideia não veio do alto, que não houve inspiração superior.
E todo o mérito daquela conclusão, daquela tomada de decisão foi dele. A prece sempre é uma invocação pela transmissão do pensamento. Pode ser um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. É o que diz Kardec. Mas pela ordem louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus pela vida, pela nossa vida, por termos reencarnado, pelo acolhimento do ninho acolhedor, do ventre da nossa mãe, pela reencarnação que se completa com o nascimento, pelas oportunidades da vida, pelas provas, pelas expiações, aquilo que nos fortalece na caminhada, por todas as pedras, pela oportunidade de retirá-las uma a uma, pelo nosso esforço. Isso é louvar. Também pedir aquilo que nos é útil para o crescimento, para o aprimoramento intelecto-moral, para as dores, para o remédio necessário, para as curas espirituais, para também agradecer. A psicologia da gratidão, como nos diz Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, em uma belíssima obra. Quem já começa a adentrar nessa energia, dessas vibrações amorosas de agradecer, já tem um novo colorido para a vida, para identificar a beleza de Deus, em agradecer por todos os momentos da nossa vida. E podemos orar por nós mesmos e devemos. Esse é um dever do espírito quando reencarna, para manter esta relação com o Pai. Pelos outros, para que possamos ter condições de ajudá-los, para que sejamos instrumentos úteis de Deus na ajuda, no auxílio aos demais irmãos, pelos vivos ou pelos mortos, ou pelos espíritos encarnados ou desencarnados, porque nós temos uma família belíssima no plano espiritual, numerosa. Nós temos a família aqui que está reencarnada conosco, mas tem muitos irmãos que estão lá orando e nessa sintonia pela transmissão do pensamento, estão vibrando com cada passo que damos para o bem. E isso é lindo. E é através da ação, da transmissão do pensamento, podemos nos sintonizar com o nosso protetor espiritual. Essa é a beleza da vida. Deus nos coloca, pela sua misericórdia, um espírito protetor que está ao nosso lado, para nos auxiliar, para nos intuir nos momentos de dificuldades. E as preces, elas são ouvidas pelos espíritos superiores. E as que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus, que pode também nós nos utilizarmos de intercessores. Mas esses intermediários, quando oramos para a Maria Santíssima, para Francisco de Assis, para outros, as concessões sempre serão concedidas segundo a vontade e a análise de nosso Pai. Mas como Ele nos atende? Como é que Deus nos ouve? Através do fluido cósmico universal. Estamos mergulhados neste fluido que ocupa todo o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera, através do fluido cósmico universal que somos ouvidos por Deus. E Ele é o veículo do pensamento. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, entre encarnados ou não. E é possível verificar de forma muito mais constante a intuição, a telepatia, as circunstâncias, os recursos que Deus nos proporciona para o atendimento das necessidades quando elas são benéficas para o espírito.
E a energia dessa corrente, ela guarda proporção com o pensamento e a vontade. Então é o nosso psiquismo e a nossa vontade direcionada para a ação da prece. Pela prece nós recebemos, então, a intuição para a tomada de decisões saudáveis. E essas decisões, muitas vezes nós temos um problema e não sabemos como, aquele homem que estava perdido no deserto, como solucionar. E através da prece, sentida, orada com o coração, Deus vai nos intuir e proporcionar essa resposta. Mas quantos de nós utilizamos esse recurso da prece? Quando ele é diário e quando ele é também compatível com a nossa conduta moral, essa corrente fluídica tem muito mais força. Pela prece, adquirimos então, e pela conduta, força moral para vencer as dificuldades e a trilhar o caminho certo. E a prece, ela pode desviar de si os males que atrairia pelas nossas próprias faltas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, diz assim a passagem: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E Emmanuel, o benfeitor espiritual Emmanuel, na obra Vinha de Luz, ele comenta essa passagem intitulada A Prece Recompõe. E um trecho desta mensagem que comenta o benfeitor, ele refere: a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. A divina voz do Espírito. É a voz, a nossa voz de criatura, de espírito imortal, falando com o nosso Pai, no grande silêncio. Não precisamos falar nada, porque Deus sabe tudo o que se passa no nosso íntimo. Mas estar ali para nos relacionar com Ele, nos traz um sentimento de pertencimento à sua criação. É um poder espiritual comunicando emoções, pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca, diz Emmanuel, desfazendo empecilhos. Muitas vezes nos equivocamos, erramos, nos desviamos do caminho e pela prece podemos então nos sintonizar no restabelecimento da rota para que possamos trilhar o caminho seguro da paz, do amor, do bem, reformando concepções e melhorando o nosso quadro mental. Vejam, toda a sombra se desfaz. As energias que não estão sintonizadas com o alto, elas são transmutadas. E a nossa psicosfera modifica totalmente, entrando nessa sintonia do bem. E nos colocando em condições de cumprir aquilo que devemos cumprir, em que o Pai nos convoca. E aponta Kardec que todas as nossas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Mesmo neste mundo de expiação e provas, se observássemos as leis de Deus, nós já poderíamos estar em situações melhores internamente. Por quê? Nós tememos a ruína porque ainda há ambição dentro de nós. Tememos a queda porque queremos subir mais alto, dar um passo a mais, sem termos sustentação e base para sustentar aquelas virtudes. Não ficaríamos abatidos
se não fôssemos orgulhosos. Então esse abatimento, esses melindres, esses ressentimentos, eles acontecem dentro de nós porque ainda está lá a raiz do orgulho, que precisa aos poucos ser transformada. Não temeríamos a vingança se não mais praticássemos o mal. Nós temos adversários, inimigos, que não estão fora de nós, estão dentro de nós, porque o mal ainda existe em alguma percepção dentro de nós. E Kardec nos diz que a prece do homem de bem, aquele que tem conduta moral reta, tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. Então o fervor e a confiança somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Então a ação magnética da prece depende dessa força fluídica. Então o homem de bem, ele tem muito mais força. Uma prece de Chico Xavier tem muito mais irradiação. Mas nós somos espíritos em evolução. A cada passo e a cada melhoria deste relacionamento com Deus, a nossa força fluídica, ela aumenta e muito. Mas quando não temos ainda toda essa força, os espíritos, quando necessário, eles suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que lhe pode ser proveitosa. Então Deus sempre age de acordo com a sua misericórdia. E seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para a nossa conversão ao bem, o reconhecimento das nossas fragilidades emocionais quando nos reportamos ao Pai. É a posição humilde de quem ora. Então a prece, ela não depende das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Ela pode-se orar em toda parte e a qualquer hora. Não é necessário ir em templos religiosos, mas sim, é preciso entrar dentro de um templo interno. É claro que aqui na Casa Espírita e também nos templos religiosos, há benfeitores amigos que atuam constantemente. E aqui a força espiritual magnética, o fluido espiritual, a fluidoterapia que se dá pelos passes e também pelas palestras, já há um campo de forças de proteção em que os espíritos superiores agem de forma ordenada, planejada, e estarmos aqui nesta posição mental para receber tem sim uma força espiritual mais ampla. E Allan Kardec nos fala da oração coletiva, que a prece em comum tem ação mais poderosa. E quando nós temos essa consciência de estarmos reunidos, então, com uma finalidade comum, para ajudar esses irmãos, ajudar o planeta, orar pelos irmãos e pelas famílias que estão desencarnando neste momento, todo o aparato espiritual que se faz, orar pelos profissionais da área da saúde, porque ao lado de cada profissional, de cada irmão que está trabalhando agora, no momento, no planeta, há uma equipe espiritual fortalecendo, suprindo eventual insuficiência de força espiritual para que o trabalho seja feito. E é lindo esse trabalho que se faz pela espiritualidade superior, mas basta que através da oração sintonizemos com eles, com esses espíritos amigos que trabalham para Jesus, porque é Jesus que está no comando. Todos conhecem a obra famosa O Nosso Lar. André Luiz era um médico na última encarnação, e ele, quando desencarnou,
ele passou um período no plano espiritual, no umbral, nas regiões umbralinas, nas regiões sombrias, inóspitas. Estava muito abatido, desnorteado, fragilizado, quando, naquele momento de profunda dor, ele ora para o Pai com toda a sua força, com um sentimento profundo, com muita humildade, e dizendo que se ele era filho de Deus, ele certamente seria visto por Deus. E quando ele sintoniza com aquela energia vibratória, ao lado dele aparece o ministro Clarencio, que vai recuperá-lo, ele é recolhido por dois auxiliares e ele é levado à colônia espiritual Nosso Lar. E Clarencio, com os dois enfermeiros, carregam André Luiz. Ele ultrapassa a muralha da cidade e ele fica extasiado com aquela luz. Ele acha que foi levado para outra dimensão espiritual, porque a luz era diferente. A luminosidade, a claridade ganhou beleza, perseverança, força. Mas o mesmo sol que banha a terra física é o sol que banha a colônia espiritual Nosso Lar. Ele endereçou um olhar de gratidão, envolveu os dois enfermeiros naquela vibração do reconhecimento e diz: amigos, por quem sois? Explicai-me, em que novo mundo me encontro? De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e era conhecido pessoal, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, a nossa percepção visual é muito mais rica, é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. A estrela que o Senhor acendeu é mais preciosa e bela. O nosso sol é a divina matriz da vida, é a claridade que irradia, provém do autor da criação. Então, o nosso sol, nós, como espíritos imortais, estamos sintonizados em torno de um grande sol, que é o sol de amor de Jesus. Mas o sol do sistema solar, há espíritos de outros planetas que se reúnem para fortalecer essa força. E a força do amor de Deus pelos seus filhos. E essa força, quando nos sintonizamos, nós conseguimos entender e perceber as claridades que vêm do sol, do amor de Deus por nós. E como devemos orar? Também explica Kardec que todos vós orais, mas com poucos são os que sabem orar. Kardec ensina que devemos nos colocar aos pés da majestade divina com humildade. E pela noite transcorrida, e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os nossos amigos. Porque durante o sono físico, o nosso espírito dorme, o nosso corpo físico descansa e o nosso espírito, no estado de emancipação da alma, vai ter com esses familiares. Por isso que muitas vezes o nosso coração acorda com aquele conforto espiritual. Então também orar e pedir ajuda ao nosso protetor espiritual, que nos leve para conversas mentais durante o sono físico, para a tomada de decisões importantes. Diz Kardec que deve ele subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza e para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deus nos ampara, é Ele que nos concede a indulgência e a misericórdia.
E a prece deve ser profunda, porque é a nossa alma que deve elevar-se. E as orações, elas começam no sentido de elevar o nosso pensamento ao Pai. Então nos elevamos a Ele. E a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Que não devemos pedir que vos abrevie as provas, mas que vos dê nem que nos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. E a nossa melhoria moral é o que diz Kardec. E ele fala da felicidade da prece, que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. E uma belíssima mensagem do irmão Santo Agostinho, datada do ano de 1861, ele que é um dos espíritos da Pleiade, do Espírito de Verdade, ele nos fala que no recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia, que beleza, as liras dos arcanjos, as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai com o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que lhe perpassam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então o Santo Agostinho nos refere das belezas e da felicidade da prece, de forma resumida aqui, mas os doces perfumes e as harmonias que a prece nos proporciona, sentindo já no corpo físico, o espírito se engrandece, se eleva para sustentar as dificuldades e ter a fortaleza para enfrentar todas as dores do mundo, assim como o Mestre. Então, que Jesus, amigo, possa nos fortalecer nesta caminhada. Ele que nos ensinou a mais bela das orações, o Pai Nosso. Muito obrigada, irmãos. Neste momento, então, queridos irmãos e irmãs, ficam nossas palavras de agradecimento à nossa irmã Bianca pelas reflexões da manhã de hoje, nos esclarecendo muito em torno da prece. E antes de nós encerrarmos o trabalho com a oração de encerramento, nós relembramos a todos que aqui estão que o nosso passe estará ocorrendo de maneira do passe espiritual, onde os benfeitores espirituais estarão direcionando a cada um de nós as vibrações necessárias para o fortalecimento do nosso corpo e da nossa alma. E também aqueles irmãos que estão sintonizados através do Facebook, do YouTube, que neste momento possam também se concentrar, mentalizar, que estarão recebendo as irradiações de amor e de paz, também para o seu fortalecimento próprio. Vamos orar então para encerrarmos o trabalho da manhã de hoje. Amigo Jesus, neste momento, Senhor, em que estamos encerrando os trabalhos desta casa de luz,
queremos te agradecer com os nossos corações, Senhor, pela bendita oportunidade que nos concede de estarmos reunidos na manhã de hoje, em Teu nome. Que todos nós, Senhor, possamos receber os bálsamos salutares que tanto buscamos para o reequilíbrio das forças orgânicas, para a estabilidade emocional e espiritual que nós tanto almejamos. Queremos te agradecer profundamente, Senhor, pela oportunidade da vida, por tudo de bom que tem nos acontecido e pela força que nos concede nos momentos em que os desafios existenciais batem à nossa porta. Mas queremos ainda, Senhor Jesus, por acréscimo da Tua misericórdia, rogar por todos os nossos irmãos, amigos, familiares, que aqui não se encontram neste momento pelos diversos e variados motivos. Que todos eles possam receber também, Senhor, essas irradiações do Teu amor, sendo confortados e fortalecidos. Queremos Te rogar, Senhor, por todos os trabalhadores da área da saúde, que neste momento encontram-se num combate intenso de auxílio, de amparo, de amor, por todos aqueles que estão sofrendo pela influência do vírus Covid-19, que neste momento nos leva a profundas reflexões. Que todos nós, amigo Jesus, possamos nos fortalecer, descedentando a nossa sede no Teu Evangelho de paz e de amor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.